Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros do meu coração, cheguei de novo. Sou José Lucas Brito, hoje amigo do concurseiro. Estou aqui para mais um episódio do podcast Hora do Concurso da Degrau Cultural, em plena campanha do Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização sobre a saúde mental. No episódio de hoje, recebemos, orgulhosamente, a psicóloga Marina Gomes, para falar sobre como não se abater e ficar deprimido após uma ou sucessivas reprovações em um concurso público. Se você já teve o seu emocional abalado por não conseguir a aprovação no concurso dos seus sonhos, aumente o volume do seu celular ou do computador e fique atento a tudo que vamos debater no episódio de hoje. Seja muito bem-vinda, doutora Marina. Obrigada pelo convite, José. Obrigada por estar aqui hoje falando com essa galera tão importante e que precisa tanto de um apoio psicológico quanto a galera que faz concurso público hoje no Brasil. Com certeza. Esse é um programa extremamente especial nesse mês tão importante, e então é um assunto que certamente os nossos ouvintes, e para quem vai assistir pelo podcast, pelo canal da Degrau, vai ficar muito atento. E também, ao lado da doutora Marina, como vocês que estão vendo pelo YouTube já podem ver, está ele, o grande Luiz Fernando Caldeira. Seja muito bem-vindo, Luiz. Olá, José. Prazer estar aqui mais uma vez. Olá, doutora Marina. Prazer em conhecê-la. Tenho certeza que vamos fazer um programa bastante interessante, porque esse assunto aí, né, ronda a vida do concurseiro, né? Não tem jeito. A reprovação, pelo menos na minha ótica, faz parte de todo um processo, né, até a aprovação no concurso, até a conquista de um cargo público, né? E é isso que a gente vai conversar, então, com a doutora Marina. Vamos debater um pouquinho sobre esse assunto aí, que eu tenho certeza que interessa a todos aí que estão ouvindo esse podcast. Só para comparar assim, a vida com o esporte, o Brasil, que é a seleção brasileira, a maior campeã de Copas do Mundo, ganhou 5, mas teve outras Copas que não ganhou. Então a derrota, a reprovação fazem parte da vida da pessoa para que ela possa aprender com elas e tentar novamente. Doutora Marina, só para a gente esclarecer o nosso tema de hoje, o que é a campanha do Setembro Amarelo, como ela surgiu e quais são os seus objetivos? Então, a campanha do Setembro Amarelo é uma campanha brasileira, né, de prevenção ao suicídio. Na verdade, foi escolhido o mês de setembro porque desde 2003 que o dia 10 de setembro é conhecido como o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E aí a gente usa essa campanha para conscientizar e para falar sobre o assunto, que ainda é bastante tabu no país. As pessoas ainda pensam na saúde mental não como uma prevenção, mas como uma coisa de gente doida. E quem procura o psicólogo é porque está maluco. E não é isso, a ideia não é essa, né? A gente vive num mundo onde a gente está sendo muito cobrado o tempo todo, a gente precisa de desempenho o tempo todo, nem sempre a gente consegue prover isso. Então, é importante essa conscientização da população, é importante falar sobre o assunto, e é por isso que a campanha está aí e tem mudado um pouco esse preconceito que as pessoas têm com a saúde mental e com o psicólogo em si. Com certeza. Eu tive assim, a felicidade de ter feito Jovem Aprendiz alguns anos atrás, e muitas das campanhas, até mesmo quando eu entrei no Jovem Aprendiz, que foi no mês de setembro, eles estavam fazendo campanha de Setembro Amarelo, com os corredores, mensagens, girassóis, nos corredores, que é o símbolo da campanha, falando muito dessa questão da saúde mental como algo extremamente importante, que deve ser considerado pelo mercado de trabalho e também pelos órgãos públicos, porque a gente precisa de servidores trabalhando saudáveis. Em plenitude, saudáveis também mentalmente. E para que doutora, porque muitos que prestam concurso público, especificamente essa parte que a gente trabalha, têm dificuldade de aceitar a reprovação e desistem de tentar uma vaga no serviço público
após terem um primeiro insucesso? Isso é muito comum, porque quando a pessoa decide fazer concurso público, existem diversos fatores que motivam você a fazer um concurso público. A maioria deles é a ideia de ter a sua segurança financeira. Então, o candidato, quando vai fazer a prova, ele leva para a prova toda uma expectativa de vida. É como se, para ele, aquela prova fosse uma questão de vida ou morte. Ou ele passa, sabe? E aí é uma expectativa muito grande em cima de uma prova. Então, quando ele não consegue o objetivo dele naquela prova, gera uma frustração. E aí esse sentimento de frustração vai trazendo a depressão, e aí o cara já acha que não é para mim, então eu não consigo, é muito difícil. E aí ele entra nesse ciclo vicioso de pensamentos negativos e de diminuição de si, e acaba desistindo muitas vezes, né? O que é uma pena, porque a reprovação ela faz parte do processo de aprendizagem, né? Doutora Marina, a gente costuma dizer aqui nesse mundo de concurso público, né, que o concurso é uma maratona, né? Ele não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? Como um esportista precisa estar preparado não só fisicamente, mas também fisicamente para uma competição, né? Fazendo essa comparação com o esportista, que precisa estar bem, tanto fisicamente como mentalmente, a senhora considera também que o concurseiro, aquela pessoa que decide estudar para concursos públicos, né? Em especial esses concursos de alto rendimento, né? Como Receita Federal, por exemplo, né? Banco Central, que são concursos bastante difíceis, essas pessoas deveriam procurar uma ajuda de um psicólogo para fortalecer esse lado emocional, para melhor se preparar, não só para essa rotina de estudo, mas também para eventuais reprovações, né? É possível ser aprovado em um concurso sem estar com o seu lado psicológico bastante fortalecido? Olha, eu diria que é quase impossível, porque eu gostaria, num mundo ideal, que todos nós pudéssemos fazer terapia em algum momento da nossa vida. O tratamento psicológico, o acompanhamento psicológico, ele é importante em diversas áreas, não só para quem está fazendo um concurso. Claro que quem está fazendo um concurso está com uma pressão muito grande, uma pressão de si. Eu digo que todo concurseiro sofre de ansiedade. Eu não conheço nenhum que não tenha ansiedade, sabe? O cara está ansioso para que o edital saia, depois ansioso para que a prova venha, depois ansioso pelo resultado. Então, ele está sempre ansiando. E a terapia vai ajudar ele a lidar com essa ansiedade, a lidar com a ideia de uma possível reprovação, porque é possível, faz parte do processo, a gente escuta isso muito, eu sou concurseira, então, assim, a gente escuta isso todo dia em sala de aula, a reprovação faz parte do processo, já fui reprovada em diversos concursos, não desisti. Então, eu diria que uma boa base para o concurseiro vem do equilíbrio emocional que ele está levando para esse estudo, sabe? Inclusive, existem diversos estudos na área que falam sobre isso, sobre a questão da melhor qualidade do estudo quando se tem uma base emocional mais fortificada. Então, se você puder, concurseiro, faça sim um acompanhamento psicológico, é importante e vai te ajudar no desempenho dos teus estudos. Doutora Mariana, a senhora mesmo já comentou aqui, né, que a reprovação faz parte desse processo, né, para você conseguir chegar ao sucesso, conseguir chegar à conquista de uma carreira pública. Falta, na verdade, a consciência por parte da maior parte dos concurseiros, né, de que a reprovação é parte dessa caminhada? Falta. E assim, e não é uma consciência superficial, que eu posso dizer, porque todo mundo repete isso. Então, o cara já ouviu isso em algum momento da vida dele. Mas é aquela expectativa, sabe? De eu não posso reprovar, de essa prova, a minha vida está nessa prova. É essa ansiedade que, mesmo ele sabendo que a reprovação faz parte do processo, faz com que ele não a aceite muito bem. Então, toda vez que um concurseiro vai para uma prova e ele acredita fielmente que a vida dele está naquela prova, naquele pedaço de papel,
ele corre um sério risco de sair de lá com uma frustração muito grande e aí desistir do concurso, sabe? Eu tenho conhecidos que em véspera de concurso, na véspera da prova, desenvolvem alergias pelo corpo, coceira. Isso é por causa da ansiedade que o cara tá na hora de fazer aquela prova. Nossa, então, o acompanhamento psicológico é importantíssimo, principalmente para essas pessoas. Eu sei que assim, tem gente que lida, tem uma base de família mais fortalecida, e aí tem amigos que apoiam mais, e aí talvez precisem um pouco menos do acompanhamento psicológico. Mas o ideal é que todos tenham algum acompanhamento em algum ponto dessa jornada. É importante. No mundo ideal, realmente seria muito bom que todos tivessem acesso a atendimento psicológico, quem sabe fornecido pelo serviço público, mas a gente sabe que também não é uma... É difícil conseguir. Por isso que é importante, assim, eu sei que muitas vezes o concurseiro não tem acesso a esse tipo de acompanhamento. Então, é importante que ele escolha bons exemplos, boas pessoas para estar ao lado dele. A gente diz que fazer o concurso é uma mudança de vida, e é mesmo. Você precisa começar a andar com pessoas positivas, pessoas que estejam prestando concurso junto com você, porque são pessoas que vão ter como trocar com você, trocar expectativas, trocar frustrações, trocar reprovações e aprovações. É importante que você se cerque desse tipo de pessoa para que você consiga andar de uma maneira mais saudável durante esse processo, durante essa caminhada. Pois é, por isso que tem o ditado, diga com quem andas que direi que você vai passar no concurso. Ainda sobre essa questão da reprovação, que, de fato, quem presta concurso público está sujeito a essa possibilidade de resultado. Mas, conforme eu já tinha dito até no início, o Luiz também já comentou aqui, é preciso enxergar a reprovação também de maneira positiva, como uma oportunidade desse candidato ajustar a sua rota de preparação até chegar à aprovação do concurso. E queria que a senhora pudesse comentar também essa questão de como a reprovação pode ajudar ao próprio candidato fazer um autodiagnóstico e avaliar o que ele fez certo, o que ele fez errado para conseguir ingressar no serviço público. O candidato tem esse costume, né, de olhar para a reprovação só como um aspecto negativo da jornada dele, mas não é verdade. É graças à reprovação que ele tem a chance de se reinventar, de se reeducar, de alinhar ali o que precisa melhorar, o que não precisa melhorar, onde é que ele está se esforçando demais ou onde ele está de menos. Às vezes o concurseiro se perde, porque são tantos materiais, são tantos cursos, são tantos coaches, são tantas dicas, o cara se perde mesmo, é natural, isso faz parte. Então, às vezes, uma reprovação vem para te centrar um pouco mais, para te dizer, olha, esse caminho não estava legal, vamos mais para esse caminho daqui, vamos apertar mais em determinada matéria, sabe? Às vezes é isso. E rever as estratégias de estudo também, né? Às vezes você está adotando algum tipo de estratégia de estudo que não está dando resultado. Então, ele percebendo isso, né? É aquela questão de fazer uma autoavaliação, né? De tentar identificar aquilo que está dando certo e aquilo que não está dando certo e pode ser alterado. Porque eu não sei quem disse isso, né? Mas quando a gente sempre pratica a mesma coisa, vai dar sempre o mesmo resultado, né? Então, às vezes, é preciso você... Einstein, exatamente. Opa, como é que eu esqueci o nome do... Mas exatamente isso. Loucura é fazer exatamente a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Né? É o momento de você reavaliar o seu resultado, né? Doutora, a gente percebe também que, muitas vezes, né, o desânimo bate antes mesmo da reprovação, né? Acontece naquela fase de preparação, antes da divulgação do edital, né? Muitos acabam largando os estudos por acharem que não são capazes de aguentar essa maratona, né, de estudos que a gente falou, e de conseguir absorver todos os conteúdos para fazer uma boa prova. Então, o que eu quero perguntar para a senhora é o seguinte: como evitar que isso aconteça e o candidato possa manter o seu lado psicológico fortalecido? Equilíbrio. A palavra é equilíbrio.
quando a gente começa a estudar para um concurso público, e aí eu vou falar gente, porque eu estou me incluindo nesse grupo, a gente vai muito afoito, a gente quer dominar o mundo porque a gente quer passar logo. Aí dificilmente a gente respeita o nosso processo, o nosso tempo. Cada indivíduo tem o seu tempo de aprendizagem, o seu tempo de absorção de conhecimento, e isso demanda um tempo e uma maturidade para você entender e visualizar isso de forma produtiva, que nem sempre a gente tem, nem sempre a gente está preparado para ter. E aí, de novo, a importância de uma boa apoio psicológico, até para você se conhecer. Quando você se conhece, você se respeita. E aí a gente precisa entender que o ser humano, ele é multifatorial. A gente não pode viver só de estudo. Eu sei que o concurseiro quer, que se ele pudesse, ele ficava 24 horas por dia estudando, mas ele não pode. Ele precisa de momentos de lazer, ele precisa de uma atividade física, ele precisa de descanso, ele precisa dormir bem, ele precisa comer melhor, porque a alimentação influencia nisso. A atividade física tem um peso enorme nisso. Existem estudos na área da educação física que mostram claramente que a capacidade cognitiva da pessoa aumenta. Então, assim, você aprende mais, você aprende melhor se você estiver fazendo atividade física. E aí eu estou falando de atividade física, eu não estou falando nem de exercício físico, porque às vezes as pessoas confundem uma coisa com a outra. O exercício físico é quando você entra na academia, você quer emagrecer, você tem um objetivo final. Isso é um exercício físico. A atividade é qualquer coisa, é uma caminhada ao ar livre, é um jogar bola com os amigos, sabe? A atividade é andar de bicicleta, qualquer coisa que te gere prazer. Isso é importante. Eu acho que é muito concurseiro, né? E talvez até influenciado também por professores, né? Por especialistas em concurso como a gente, acabam vendo o concurso, né? Como estudar para concurso como se fosse algo um tanto quanto sacrifício, né? Tem que se fazer sacrifício? Tem. Sim. Mas o sacrifício, além sei lá, de um sacrifício equilibrado, né? Digamos assim, faz mal, né? Não adianta você querer se dedicar, sei lá, 15 horas do seu dia especificamente estudando, né? E deixando de lado coisas como a senhora só falou, a atividade física, o convívio familiar também, né? Você precisa ter uma válvula de escape, uma ou algumas válvulas de escape durante essa preparação, não é, doutora? É isso, exatamente isso. A gente fica tão focado, assim, eu não posso perder tempo, eu preciso estudar, o meu concorrente está estudando. Mas, assim, nós somos seres nós não somos ilhas. A gente precisa do convívio com outros seres. Sim. Então, é importante que o candidato equilibre os seus horários e respeite o seu processo. Nem todos os dias o cara vai render o que ele rendeu hoje, o que ele rendeu ontem. É natural isso. Tem dias que a gente acorda melhor, a gente estuda 2 horas e estudou muito bem. Tem outros dias que a gente estuda 6 horas e foi fazer o exercício e errou tudo. É natural, faz parte do processo, é assim mesmo, sabe? Pode falar. Não, que eu ia comentar o seguinte, as pessoas sonham, né, em passar no concurso, estudam com muito afinco, renunciam, né, uma série de coisas, né, finais de semana, festas, contatos com amigos e familiares, não passam e, consequentemente, se sentem frustradas, né? Lógico que o equilíbrio é importante, mas o que mais que a pessoa pode fazer para superar essa frustração que acaba sendo inevitável depois de tanto sacrifício? Superar essa frustração realmente é difícil. Existe ali um período que a gente chama de período de luto, que é o período que você vai ter aquele sentimento aquele sofrimento por não ter passado naquele concurso. Mas o mais importante de tudo é continuar estudando. Assim, fez a prova, não passou, bola para frente. Porque foi só uma prova. É importante que o concurseiro não vá para a prova achando que a vida dele será definida naquele momento. Existe vida após reprovação. E aí ele precisa ter essa consciência. E, assim, continue estudando. Você
faz e tem aquele momento de autoanálise para você ver o que precisa melhorar, o que precisa ser mudado, que estratégias você precisa adotar daqui para frente, mas tem que continuar. Tem que continuar. Não tem segredo, não tem fórmula mágica. Infelizmente, é isso aí. É igual escovar dente, é igual tomar banho. Isso tem que fazer parte da rotina do candidato. Ele precisa visualizar isso todos os dias, sabe? Que ele vai continuar vivo depois daquela prova e que, passando ou não, a vida dele vai continuar e ele precisa continuar em busca do sonho dele. Porque o sonho não acaba naquele momento. Ele está só começando, é só mais uma fase, é só mais uma etapa que ele vai superar. Com certeza, em tijolo e tijolo que ele constrói o castelo da aprovação, doutora Marina. Doutora, é comum que pessoas que estudam para concursos públicos, elas desencadeiem sintomas depressivos? E quais sintomas são esses, a fim de ajudar os nossos concurseiros a fazer esse autodiagnóstico? Como eu disse, todo concurseiro sofre de um pouquinho de ansiedade. Isso aí, eu ainda não conheço nenhum que não sofra. Mas a depressão, ela é uma doença que vem assolando a comunidade de uma forma forte nas últimas décadas, se tornando um problema mundial, inclusive. A depressão, ela tem vários estágios. Então, você não consegue se autodiagnosticar. O ideal é que, assim, existe um período de tristeza e de luto pós-reprovação, que é natural. É um momento que você está desanimado, que você está mais para baixo, que você já não está com aquele ânimo para estudar, para se dedicar, mas isso tem um tempo. Isso não é meses e anos, né? Isso são dias. De repente, é até bom que o candidato se afaste, sei lá, 1, 2 semanas, 3 semanas, para ele se reencontrar, para ele se autoavaliar, e depois vai voltando aos pouquinhos. Também não tenham essa pressa de voltar no mesmo ritmo que você estava antes. Não façam isso, sim. Voltem aos pouquinhos, vai voltando e vai refazendo a sua rotina de estudos. Então, assim, percebeu que isso está demorando muito, que essa tristeza e esse desânimo está te incapacitando de alguma forma, procura ajuda. E aí um médico psiquiatra é quem vai poder te dar esse diagnóstico de depressão, sabe? Porque como ela tem vários graus, tem a depressão leve, tem a mais aguda, que é aquela que a pessoa não sai da cama, ela não sai da cama, ela não come, ela não toma banho, ela não fala com as pessoas. Isso é um caso muito mais grave. Mas às vezes a gente tem uma depressão mais leve ou mais moderada, em que a pessoa até está funcional, mas ela está carregando uma tristeza, uma melancolia que ela não consegue resolver por si só. Então é o momento de procurar ajuda. Com certeza. Ou seja, a doutora, estou chamando a senhora de professora, mas enfim. Não deixa de ser também, né? Está aqui ensinando a todo mundo, né? Sobre o assunto. Imagina, professor para mim, é o auge das carreiras. Sem dúvida nenhuma. É a mais nobre de toda a sociedade. Mas como a senhora explicou aqui, o que os concurseiros devem fazer e podem fazer, caso sejam com sintomas depressivos, é procurar ajuda especializada, mais próxima possível, para poder combater os sintomas depressivos e seguir firme na sua preparação. Um outro ponto que pode ser, digamos assim, um causador da depressão, que eu queria que a senhora pudesse comentar, é se o excesso de confiança, o famoso salto alto, né, que alguns concurseiros podem ter na preparação de um concurso público, e isso pode levar a uma possível reprovação no concurso, fazendo com que ele fique frustrado e, em casos extremos, ele desenvolva problemas emocionais também, ou seja, esse excesso de confiança, vou passar, vou lá fazer, tirar a melhor nota, e aí quando sai o resultado, não foi o que ele esperava. Pode ir e faz muitas vezes com que o concurseiro fique bem mal pós-aprovação. A gente precisa sempre buscar equilíbrio, e inclusive na nossa autoestima. Porque quando você pensa e acredita que aquele concurso é seu, você tende a negligenciar aquele concurso. Quando você pensa, essa banca é fácil,
você negligencia aquela banca. E aí você acaba sofrendo a consequência depois, que é uma possível reprovação. Então, o concurseiro também precisa desenvolver a humildade. Não existe banca fácil, não existe concurso fácil. Então, existe concurseiro preparado. E também, né, doutora Marina, tem o contrário também, né? Tem aquele concurseiro que se auto-sabota, né? Exatamente. É o cara que acha que ele nunca vai conseguir. Que ele nunca Eu vai nunca estou conseguir. preparado, eu nunca vou conseguir, eu não estou pronto, é muito difícil. Então, equilíbrio. O cara tem que tentar equilibrar um pouco essa questão da autoestima, porque ele não pode ter nem de mais, nem de menos, mas é preciso alguma, com certeza. De bola. É preciso estar preparado para todos os cenários. Exatamente. Sem dúvida, sem dúvida. Então, doutor, para a gente finalizar aqui o nosso programa, quais dicas práticas, né, a senhora pode deixar para que os concurseiros possam aplicar no dia a dia, né, de forma a manter o lado psicológico fortalecido para esse período de preparação, para enfrentar as provas, para também as eventuais reprovações que fazem parte aí dessa jornada? Bom, eu acho, assim, o que eu posso dizer para vocês é que vocês busquem o equilíbrio na vida de vocês. Então, se cerquem de pessoas que têm propósitos parecidos com os de vocês, para que vocês possam ter essa troca. Pratiquem alguma atividade física, estejam com a família, tenham o seu momento de lazer, o seu momento de distração. Estudem de forma equilibrada, de forma produtiva. Não percam muito tempo procurando excessos de dicas, assim, procurem um caminho e se mantenham naquele caminho. Isso é importante, porque às vezes, como a gente recebe muita informação, fica trocando toda hora de método de estudo. Não façam isso. Escolham o seu processo, confiem no processo de vocês. Não desistam a primeira dificuldade, as dificuldades vão aparecer. Tenham consciência de que os dias serão dias bons e outros ruins. Faz parte do processo. Tudo isso vai ajudar vocês a chegar na tão sonhada aprovação. E assim, concurseiro é um estilo de vida. Então, você tem que se alimentar melhor, você tem que tentar dormir melhor, você tem que tentar conviver melhor com pessoas que buscam a mesma coisa que você, principalmente. Porque você não adianta. A gente não consegue crescer com pessoas em volta dizendo que você não vai crescer, dizendo que o que você quer é impossível. Então, isso é essencial. Doutora, nada também de ficar usando remédio, como Ritalina, né? Para poder estudar, né, doutora? Isso também é importante, Tenho né? muito cuidado com isso. Eu vejo muito candidato perdendo concurso por conta disso. São remédios prescritos, são remédios para situações específicas. Então, não precisa. Você não precisa. Respeite o seu processo, respeite o seu tempo. A Ritalina não vai fazer você passar mais rápido, não vai fazer você aprender mais. E ela tem um alto índice de dependência, inclusive. Nossa. Então tá certo. O alerta aí para automedicação. Só usem medicamentos que o seu médico, psicólogo, receitava você em caso de depressão. Essas foram as dicas da doutora Marina Gomes. A gente, do podcast Hora do Concurso da Degrau Cultural, agradece muito a sua presença aqui. Tenho certeza que vai ajudar muito aqui os concurseiros que passarem por eventuais reprovações na trajetória rumo ao serviço público. Muito obrigada, José, Luiz Fernando, por esse espaço muito importante. É importante que os concurseiros falem sobre saúde mental. Se possível, procurem a orientação de um psicólogo. É sempre bom, é sempre importante. Então, eu agradeço muito o espaço, agradeço muito o convite. Agradeço também a presença daquele que tem um emocional bem forte. Afinal, Luiz Fernando Caldeira é torcedor do Vasco. Meu Deus do céu, é verdade. Eu devo perceber aqui na canequinha para quem está assistindo pelo YouTube, né? É verdade. Estamos juntos, Luiz. Estamos juntos. Porque realmente torcer para o Vasco hoje em dia está mais difícil do que passar em concurso público. É possível. Está complicado. Mas é isso, Zé. É um prazer estar aqui com você, com a Marina, que trouxe aqui assim, informações muito relevantes para os nossos concurseiros, que certamente vão abrir os olhos, né, para determinadas práticas que talvez eles estejam utilizando no dia a dia, né, e vão conseguir, se Deus quiser, superar
essas dificuldades, vão conseguir aí entender que a reprovação faz parte desse processo e que cada um tem o seu tempo até a conquista da sua vaga. É isso aí, gente. Agradeço a participação. Um grande abraço para todos e até semana que vem. Até. Caro concurseiro amado, espero que esse episódio te ajude a superar a reprovação num concurso público e te lembre que ele não é definitivo para a sua vida, como a própria doutora Marina já comentou. Tenha fé que novas chances estarão surgindo e uma delas, tenho certeza que será a sua. E nós, da Degrau Cultural, estamos aqui para te ajudar a realizar o seu sonho de ocupar um cargo por meio dos nossos cursos preparatórios, sejam eles os presenciais ou os online, e com o melhor time de professores do mercado e também através dos nossos canais de comunicação, ou seja, redes sociais, blog de notícias, o canal do YouTube, que já está com quase 100 mil inscritos, e, claro, aqui o podcast Hora do Concurso. Desejo que você seja todo dia como um girassol, de costas para o escuro e de frente para a luz. Fique na paz e até a próxima! Do podcast Hora do Concurso. Não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos e siga a gente nas redes sociais pelo @Degrau Cultural. Até o próximo episódio.